Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nara Caroline, do canal Mátina. E nesta aula, eu vou estar falando sobre a derivada de arco-seno de x e a derivada de arco-tangente de x. Isso devido a uma dúvida que surgiu numa aula que eu estava dando, na hora que a gente encontrou as primitivas de arco-seno e de arco-tangente. Então, se você interessou por esse assunto, se você tem dúvida sobre isso também, fique comigo e vamos lá. Então, para falar sobre a derivada de arco-seno e de arco-tangente, primeira coisa, a gente precisa saber como integrar uma... Perdão, nossa, eu estou falando de integração, gente, é derivada. Como que a gente deriva uma função inversa, certo? Então, primeira coisa, se eu tenho que y é igual a f de x, certo? Isso é uma função dentro de um intervalo AB, e essa função, ela possui a inversa. Então, a inversa dela, eu vou chamar de g, certo? Então, a g vai ser igual à função inversa de f. Então, a g de x aqui vai ser nada mais do que a g de x. A minha g vai ser a função inversa da f. O que seria isso? Então, g de y vai ser igual a x, certo? Então, eu tô saindo, sai da f, levo na g, certo? Vamos mudar aqui. Ó. Opa! Melhorar isso daqui. Não era assim. Então, eu tenho x, que vai em y pela função f, certo? E como a função f ela é inversa, então ela vem o y leva em x. A inversa de f é a g aqui, certo? Tudo bem? Então vamos lá. Aí, a gente tem que a derivada da minha inversa, eu posso escrever assim também, ó. A derivada da função inversa nada mais é do que 1 sobre a função f, a derivada da função f, x. Isso eu posso escrever assim, ó, 1 sobre, quem que é x, não é g de y? A composta, a derivada da composta de g de f com g, certo? Então, a derivada de uma função inversa, então, a derivada da função inversa de f é 1 sobre a derivada de f. Então, sabendo disso, a gente sabe que o arco-seno de x é a função inversa de seno de x, certo? Então, vamos lá. Ó, eu tenho que se y é igual a arco-seno de x, isso acontece se somente se o seno de y, opa, for igual a x, tudo bem? Sabendo disso, a gente tem que, ó, a derivada de arco-seno de x é a derivada de y, certo? Vai ser 1 sobre a derivada de quem? Ó, da inversa de arco-seno. Quem que é a inversa de arco-seno? Seno de y. Então, 1 sobre a derivada de seno de y. Mas quem que é a derivada do seno?
Ó, então, entendam melhor. Voltando, recapitulando. Ó, a inversa de arco seno de x é seno de y, certo? Tudo bem até aí? Aqui. Então, a derivada do arco seno de x vai ser 1 sobre a derivada de seno de y, porque uma é inversa da outra. Tudo bem até aqui? Então, a derivada do seno é quem? Cosseno de y. Tudo bem? Mas quem que é cosseno de y? Lembra da relação fundamental da trigonometria? O cosseno de y é, ó, a gente tem que, pela relação fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Vou pôr y aqui, né? Para ficar de acordo com o que a gente está usando aqui. A gente está usando o arco igual a 1. Então, a gente tem que cosseno, ó, de y vai ser 1 menos seno ao quadrado de x. Isso dentro de uma raiz quadrada, certo? Então, vamos substituir isso. Mas, observe, seno de y não é x? Então, vai ficar 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, a derivada de arco seno de x é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, logo, a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx é arco seno de x. Usando a mesma ideia, a ideia análoga, a gente vai encontrar a derivada de arco tangente. Então, para falar sobre a derivada de arco tangente, a gente tem que y é igual a arco tangente de x. Se arco tangente de x é y, então a inversa do arco tangente é a tangente de y. Então, tangente de y vai ser igual a x, certo? Então, vamos lá, para fazer a derivada. A derivada do arco tangente de x vai ser 1 sobre a derivada da inversa dela. Mas quem que é a inversa? Tangente de x, tangente de y. Gente, ó, se a inversa da tangente de y é arco tangente de x, então a inversa de arco tangente de x vai ser tangente de y. Isso, pera, tá? Aí, a derivada do arco de tangente de y, a gente viu que é secante ao quadrado de y, certo? Aí agora a gente vai lembrar da seguinte relação. Tem uma relação que sai daquela relação fundamental anterior de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Quando eu divido essa equação por cosseno ao quadrado de x, obtém essa relação aqui. Que secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, certo? Então, aqui a gente vai ter que 1 sobre secante ao quadrado de y no lugar de x, a gente escreve y, né? É 1 mais tangente ao quadrado de y. Mas tangente de y é x, então a gente tem que a derivada do arco tangente de x é 1 mais x ao quadrado, certo? Então, a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, dessa forma, a integral
de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, dx é arco tangente de x. Então, essa era a dúvida que os meus alunos tinham, e eu espero que seja, deve ser dúvida de muitas outras pessoas, e espero mesmo que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, compartilhe, comente e deixe seu like. Então, até a próxima.